Beleza, pessoal? Então vamos lá. Após cadastrarmos ali a nossa obra, né? Tá certo? Cadastrar nossa obra, nós temos um próximo menu aqui que é o cenário, né? O cenário aqui é onde vocês vão gostar muito, tá bom? Então, dentro de cenário, nós vamos escolher a nossa obra e nós vamos analisar o nosso cenário, tá certo? O que é analisar o nosso cenário? Olha que bacana. O sistema traz aqui primeiro, do lado esquerdo, o nosso orçamento de uma forma diferente, tá? Uma forma aí completamente diferente do que você está acostumado, onde você tem aí uma demonstração, né? Nós colocamos como uma DRE, uma demonstração do teu preço. Então, nós colocamos aqui a obra no valor de 100 mil reais, tá certo? As deduções que são os impostos, lembra que nós cadastramos os impostos, né? 4% aqui, os impostos no simples. Nós temos a taxa de cartão, nós não colocamos taxa fixa, nós temos a comissão de 5% e também temos RT do nosso arquiteto ali, a indicação sobre a obra. Então, eu tenho uma receita líquida de 79 mil reais, tá? Abaixo disso, nós vemos para os custos variáveis, né? Que são aqueles custos que incidem sobre o nosso processo. Então, nós colocamos aqui 20 mil reais de perfil, componentes, mil reais, vidros, acabamento, tá certo? A superfície também nós colocamos, o valor de kit, né? R$ 3.500 de kit. E nós calculamos também o nosso tempo ali, a nossa mão de obra, tá certo? E os custos extras que nós tivemos ali, tá? Então, esse cenário aqui é bem legal, vocês vão gostar mesmo, porque vocês vão ter uma visão diferente do preço. Então, eu cobrei 100 mil reais nessa obra, eu tive de deduções aqui 21 mil reais de deduções, tá certo? Tá aqui. De custos variáveis, 47 mil reais. E eu chego aqui então no meu CPV, que é o meu custo de produto vendido, né? Esses custos inseridos de um total líquido de 47 mil reais. Então, a minha margem de contribuição, tá, é o valor de 31 mil. Eu vendi por 100, eu tive 21 de dedução, eu tive mais 47 de custos variáveis e eu tenho um restante de 31. O que falta aqui ainda para tirar do nosso preço de venda? O rateio, tá? Esse rateio aqui, ele é aquele rateio que nós cadastramos lá na aula passada, que são os nossos custos fixos. Aqui dentro tem o aluguel, a água, o meu parcelamento com financiamento, energia elétrica, contador, sistema e tudo que nós cadastramos lá, que são os nossos custos fixos. Então, um pedacinho de cada despesa dessa você tem aqui no rateio. E nos sobram 21 mil reais dessa obra aqui, tá? Que significa 26% sobre a receita líquida, tá certo? Então, a partir da receita líquida, nós temos aqui uma receita, perdão, a partir da receita líquida do nosso orçamento, nós chegamos no lucro líquido aqui de 21 mil reais, tá certo? Esses 21 mil reais que vão representar 26,61% da minha receita líquida. Qual é a diferença aqui? Quando nós voltamos lá na introdução, que eu mostrei para vocês ali um slide onde você pega o custo vezes 60%, um custo mais 75%, você não tem essa clareza que nós temos aqui. Mas o interessante do cenário é esse aqui, ó, que nós temos três campos. Tanto a margem líquida desejada, a partir da margem da nossa receita líquida, um percentual de desconto se o cliente pedir, tá? Sobre o nosso preço, aquele famoso 5, 10% de desconto, e também um novo preço que nós desejarmos. Porém, eu trouxe aqui o ponto de equilíbrio para vocês. O que é o ponto de equilíbrio? É o 0 a 0. Então, se eu pegar esse orçamento e eu colocar o valor de 69.382,43, olha o que vai acontecer. Do meu lado direito vem um novo demonstrativo, tá? Com esse novo preço de 69, tá certo? Mas lá no final, olha o que aconteceu. O meu lucro líquido é zero. Por que é zero? Por causa do meu ponto de equilíbrio, tá?
Mas o sócio deixou de tirar o dividendo? Não, está aqui dentro. O sócio deixou de pagar o prolabore dele? Também não. O sócio deixou de pagar a água, a luz, né, os financiamentos? Também não. Um pedacinho de cada despesa daquela, né, que eu coloquei como custo fixo para que fique mais claro para vocês, está aqui dentro desse rateio, tá certo? Então, se eu vender por 69, meu imposto diminui, RT diminui, comissão diminui, tá? Os meus custos variáveis não vão diminuir, tá certo? Vão permanecer, e aí sim eu tenho esse resultado zero. Então, se você entrar numa concorrência aí para seu ganho-preço, o que, que acontece hoje? Acontece que você faz vezes 60% mais 75%, que é uma prática, e você não sabe quanto de desconto você pode dar ou qual é o seu limite que você tem realmente de preço. Então, vamos imaginar que esse cliente peça 10% de desconto, né? Se esse cliente pede 10% de desconto, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui, ó, no menuzinho por desconto, colocar 10%, cliquei fora, ele vai criar um demonstrativo com 10% de desconto. Veja, aqui 100 mil, aqui 90 mil. Aí ele vai fazer todo o cálculo para você novamente e vai dizer, olha, se você vender por 90 mil, dentro da sua realidade, você vai ter um lucro líquido aqui de 14 mil reais, tá? Então veja, e se o rateio dos meus custos fixos, ele é diferente do meu concorrente, né? O preço de compra é diferente, o custo de mão de obra é diferente. Então eu não posso me basear no meu concorrente para fazer a precificação, tá certo? Então você tem também aqui, ó, eu quero ganhar 30% aqui de margem da minha receita líquida. Então você vai colocar aqui que você vai ter os 30% de receita líquida, tá bom? Ou você vai praticar. Vamos imaginar que você está entrando numa concorrência e você tem que vender ali por 78 mil para poder fechar a conta. Se você colocar aqui 78 mil, ele vai dar um novo preço a partir de 78 e você vai saber se você vai ter lucro ou não. E ele mostra para você. Se vender por 78 mil, você vai ter 5.916 com 71 de lucratividade, tá? Então eu trouxe para vocês aqui nessa aula, bastante interessante, que é a nossa aba de cenários, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Vamos para a próxima aula que nós vamos analisar nossa DRE, tá certo? Forte abraço aí.